Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15, onde Deus fala para Josafá que tinha uma grande guerra pela frente. Não tenha medo, nem fique desanimado, eu vou lutar por você. E agora vamos para Atos 18, verso 9, onde Deus diz para... Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou Isabela e tô aqui pra gente aprender a Bíblia junto, passo a passo. Passo a passo. Tem muita gente nova aí chegando no canal, comentando que se inscreveu, que gostou do vídeo. Eu queria agradecer aqui publicamente todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Pra mim é uma grande honra e também ao mesmo tempo uma grande responsabilidade ter todos vocês aqui acompanhando os vídeos. Então eu espero muito continuar ajudando vocês. Se vocês tiverem dicas, sugestões, coloquem nos comentários, mandem pra mim lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de atender vocês. Vamos dar uma revisada então. A Bíblia, a gente sabe que é uma biblioteca com vários livrinhos, mais de 60 livros, escritos por cerca de 40 autores, e ela tem uma divisão principal de Antigo Testamento, que são livros escritos antes de Jesus, e Novo Testamento, com livros escritos depois de Jesus. E a gente também tem uma divisão nela de capítulos e versículos, capítulos número grande, versículo número pequeno. Essa revisão é importante pra gente deixar todo mundo igual aqui, porque talvez você que está assistindo é a primeira vez que você está tendo um contato maior assim com a Bíblia. Em toda a Bíblia também a gente tem o sumário mostrando, né, o nome do livro e qual a página que ele se encontra. O sumário também já ajuda a gente a encontrar o verso que a gente quer. Mas é legal a gente conseguir achar um verso mais rápido quando a gente está assistindo um culto e quer acompanhar, quer conferir o que aquela pessoa está falando, ou você está vendo um vídeo, um podcast, qualquer coisa assim que você escuta um versículo e você já quer dar uma conferida rápida. Mas muitas vezes quando a gente demora a achar, a gente perde o fio da meada do que aquela pessoa estava falando. Então por isso no vídeo de hoje vou te mostrar o segredo para você conseguir de uma vez por todas achar assim, ó, os versos na Bíblia. Bom, existe uma manha por aí muito bem usada, que é uma musiquinha que eu não posso colocar aqui por causa de direitos autorais. Mas se você já escutou essa musiquinha, aprendeu quando era criança, coloca aqui nos comentários se você já procurou algum verso na Bíblia cantando essa música. Eu já vi ela em outros ritmos, mas ela é mais ou menos assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, e assim vai, né? Em Eclesiastes 3, irmãos, Esdras, Neemias, Estégios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de Manja de Bíblia, hein? Eu amo essa música. Então, muita gente aí do seu lado, talvez você tá admirando a pessoa, falando, nossa, que conhecimento que ela tem, e na verdade ela só decorou essa musiquinha. Eu amei eles terem ensinado essa música, porque por muitos anos ela me ajudou muito a achar os versos assim bem mais rápidos, conseguir acompanhar as pregações. Apesar de eu ter decorado só até uma parte, eu decorei até Oséias, depois o resto, não sei o que aconteceu, acho que eles pararam de ensinar essa música, ou então fugiu da minha mente. A manha da musiquinha é boa. Se você quiser pesquisar a musiquinha aí da ordem dos livros da Bíblia para decorar, já vai te ajudar. Mas, querendo ou não, é a mesma coisa quando alguém fala qual letra que vem depois no alfabeto e você tem que ficar A, B, C, D, até você chegar na letra, sabe? A musiquinha é a mesma coisa. Até você achar o livro onde que ele tá, demora um pouquinho. Então, uma outra opção que a gente tem, além da musiquinha, é colocar abas na sua Bíblia. Tem até umas Bíblias que já vêm, né, com essa marcação dos livros. Tem umas abas que ficam bem legais. Vou colocar algumas imagens aqui que eu peguei lá no Pinterest. Fica muito estiloso. Eu já tive muita vontade de fazer isso. Talvez eu vou fazer isso na minha Bíblia, mas às vezes eu fico com um pouco de dó de fazer, porque eu gosto que ela tem esse negócio douradinho aqui, sabe? E aí eu fico com medo de colocar as abas e tampar essa parte dourada. Apesar de que ela tá se desgastando um pouco. Então talvez eu faça isso em algum momento, mas mais com o intuito de enfeitar a Bíblia mesmo. Um outro motivo também porque eu não coloquei abas na Bíblia é porque eu gosto de conseguir achar eles sem aba pra treinar ali quais são as divisões da Bíblia que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então a gente tem esses dois paranauê aí, mas o que realmente vai te ajudar assim de forma concreta é você saber as divisões da Bíblia e também saber um resumo geral da história. Não sei se você sabe, mas os livros da Bíblia eles não estão em ordem cronológica. Não é o livro que foi escrito primeiro que está em primeiro. Às vezes uma história que aconteceu agora se repete lá no outro livro, lá na frente. Os livros não foram organizados na ordem cronológica, e sim por temas. Eu já falei isso aqui no primeiro vídeo aqui do canal com mais detalhes. Se você quiser conferir, vou deixar aqui nos cards. Mas se a Bíblia fosse uma estante, ela seria dividida da seguinte forma: na prateleira de cima são os livros do Antigo Testamento.
E na prateleira de baixo são os livros do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente tem os seguintes temas. Primeiro, a gente tem o Pentateuco, que são os livros escritos por Moisés. Depois, a gente tem os livros históricos, que contam a história do povo de Israel. Depois, a gente tem os livros poéticos, que são Salmos, Eclesiastes, Provérbios, aqueles livros mais poéticos mesmo, que tem canções, que tem poemas, que tem conselhos. Depois, a gente tem os livros proféticos. Já na prateleira do Novo Testamento, ficaria organizado assim. Primeiro, a gente tem os evangelhos, que contam a história de Jesus, os feitos dele aqui na Terra. Depois, a gente tem o livro de Atos, que conta a história da igreja que surgiu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Depois, a gente tem as cartas de Paulo e as cartas gerais de outros autores. E, por fim, a gente tem o livro de Apocalipse, que é um livro também profético. Então, você saber essas divisões e essa ordem já te ajuda também a conseguir achar aquele livro mais rápido. Por exemplo, você está assistindo alguma coisa, a pessoa falou Provérbios, você já vai falar assim, livros poéticos, que ficam depois dos livros históricos, e aí vai ficando mais fácil de você achar. Eu já até mostrei pra vocês no vídeo de tour pelas minhas bíblias, mas eu também fiz essa legenda aqui. Cada cor é um tema, e coloquei o tema aqui, Pentateuco, livros históricos, poéticos e tudo mais, pra eu poder ir guardando. Tanto que na hora de gravar ali o vídeo, eu falei com vocês da minha cabeça mesmo, eu nem fiz colinha, porque eu já decorei essa ordem dos temas. Mas para ficar ainda mais fácil, é legal você saber um resumo geral da Bíblia, um resumo geral daqueles temas. E eu vou te passar agora. E no final desse vídeo também eu vou disponibilizar para vocês uma fotinha para vocês conseguirem tirar print, e aí vocês podem imprimir para usar depois, ou para vocês conseguirem anotar na sua Bíblia com um resuminho de quais são esses temas e um resumo geral daquele tema para você conseguir já ir treinando para achar os livros mais rápido. E no final do vídeo também eu vou fazer um desafio aqui. Vou sortear o nome de algum livro em tempo real e mostrando para vocês como eu faço para achar aquele livro, para vocês verem que eu realmente uso essa dica que eu tô dando para vocês. Então vamos lá, resumo geral do Velho Testamento. É a história do povo de Israel. Então sempre que estiver falando de história, de guerra, estiver falando do povo de Israel, que estiver falando de reis, que estiver falando de juízes, que estiver falando de profetas, tudo isso você vai procurar no Velho Testamento. E sempre que estiver falando especificamente do nome de Jesus, de parábolas de Jesus, ou de algum conselho para alguma igreja, isso provavelmente vai estar no Novo Testamento. Então, só com isso, a pessoa tá falando de algum tema lá, você já fica ligado. O cara tá falando de rei, já sei que é no Velho Testamento. Você já fica ali a postos para achar que ele vai falar algum livro do Velho Testamento, provavelmente. E agora, o resumo dos temas é assim. Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, contam a história desde a criação do mundo, do ser humano, até o povo chegando na terra prometida de Canaã. Os livros históricos já se passam quando o povo já está na terra de Canaã. Então tem histórias dos primeiros juízes, depois dos reis que começaram a reinar ali naquela terra de Canaã, das conquistas, das derrotas deles, aqueles grandes reis, Davi, Saul, Salomão, tudo isso estão ali nos livros históricos. Os livros poéticos, como eu falei, muito simples, é só você guardar, que são salmos, canções, provérbio, alguma coisa assim, tá ali nos livros poéticos. E os livros proféticos, que talvez sejam aí os mais difíceis da gente achar, né? Quando o pregador fala lá, Oséias, você fala, meu Deus, quem é essa pessoa? Mas não priemos cânico, como diz o Chaves. Às vezes, os profetas, a gente pode confundir um pouco os nomes deles com o nome das cartas de Paulo que tá lá no Novo Testamento e também das outras cartas. Mas pelo contexto, você vai pensar assim, se tá falando de um profeta que tava falando pro povo, que tava dando um alerta pro povo de Israel, que tava dando um alerta sobre apostasia, sobre idolatria principalmente, muito provavelmente é um livro dos livros proféticos do Antigo Testamento, porque esses profetas eles estavam dando avisos pro povo voltar a se aproximar de Deus, parar de adorar outros deuses e tudo mais. E dentro dos livros proféticos a gente tem os chamados profetas maiores e profetas menores, e isso só porque uns têm mais páginas e outros menos páginas. Os profetas maiores são nomes mais conhecidos por vocês, tipo Isaías, por exemplo, que é um livro bem grande. Mas pro finalzinho do Velho Testamento são os pequenos livros ali de Oséias, Abacuque, Miqueias e esses aí. Agora, indo para o Novo Testamento, o resuminho dele é bem fácil.
Os primeiros livros ali do Novo Testamento, que são os evangelhos, como eu disse, a história de Jesus, a história do que ele fez aqui, sermões de Jesus, história da sua morte, de sua ressurreição. E em seguida a gente tem o livro de Atos, que é a história de quando Jesus já tinha ressuscitado e começa a formar ali uma igreja com seus primeiros seguidores. Depois a gente tem as cartas. As cartas são cartas de Paulo e de outros autores também, e elas dão mais avisos para essas igrejas e para líderes dessas primeiras igrejas. Então são conselhos para eles, falam sobre o que Jesus é, como eles devem agir como comunidade. Costumo sempre pensar assim, quando tem Filipenses, Colossenses, Cisenses, assim, é carta de Paulo, Coríntios, Romanos, esses nomes assim são mais cartas de Paulo. Então, depois de Atos até Hebreus, a gente tem cartas de Paulo. Depois de Hebreus, a gente tem alguns nomes como Tiago, João, que são nomes mais conhecidos pra gente. Então essa é uma forma que eu faço para não confundir essas cartas com os livros lá do Velho Testamento dos profetas. Porque geralmente as cartas têm esses nomes mais conhecidos, mais usados por nós assim. E os profetas menores lá no Velho Testamento são nomes mais tipo assim, Abacuque, Zacarias, que não é muito visto assim por nós. Então é uma forma que eu faço para não confundir. E por último também tem Apocalipse, que fala sobre os tempos do fim, fala sobre Jesus voltando, aí sempre é esse o último livro da Bíblia. Agora eu vou colocar aqui na tela esse guiazinho para você tirar um print aí e conseguir começar a treinar, a guardar como que são os esquemas, como que são o resumo desses assuntos. E vamos pro desafio. Pra ninguém falar que eu tô roubando, ó, eu escrevi todos os nomes dos livros da Bíblia nesses papeizinhos aqui. E agora eu vou cortar para poder sortear. Pronto, tá aqui cortado, vou jogar pra cá. Como eu não dobrei, porque tá muito pequenininho, eu vou tampar com uma mão e vou pegar com a outra. E não vai ter corte esse vídeo, viu, gente? Se tiver erro, vai ficar com erro. Se tiver barulho, vocês vão ouvir. Que eu não vou cortar para mostrar que realmente eu tô usando a dica. Vou pegar aqui. Provérbios, muito fácil. Provérbios tá nos livros poéticos. Então, os livros poéticos ficam mais ou menos no meio. Aí, geralmente, o que eu faço? Eu venho em Salmos e depois eu vou lá em Provérbios. Tcharam! Vamos pegar outra aqui. Tomara que saia um livro mais difícil. Vamos ver. Romanos, carta de Paulo. Então, carta de Paulo tá no Novo Testamento. Já posso passar um blocão assim. E eu sei que começa depois de Atos as cartas de Paulo. Então, aqui, ó, já achei Romanos. Agora mais um para finalizar e provar que funciona. Vamos lá. Filemon. Filemon, apesar de ser um nome esquisito, eu já sei que é também uma carta aqui do Novo Testamento. Então, nós vamos achar ela aqui. Eu não decorei exatamente onde ela tá. Ah, tá aqui, ó. Antes de Hebreus. Filemon. É uma carta bem pequenininha. Vamos mais um para ver se sai um Velho Testamento. Ai. Segundo Reis. Segundo Reis, como eu falei, tá no Velho Testamento, que são histórias de reis, de guerras e tudo mais. E eu sei que não é um dos primeiros 5 livros, porque não foi Moisés que escreveu. Então, tá aqui, ó. Reis. Tcharam! Gente, o vídeo de hoje foi isso. Não é um grande problemão que a gente resolveu, mas eu acho que você vai gostar de começar a achar os versos aí mais rápidos para não se perder na hora de assistir uma pregação. Então é isso. Tchau, povo, e até o próximo vídeo.